Olá, neste ano de 2022, o Tribunal do Júri completou 200 anos no Brasil. Essa data foi comemorada com o Congresso no mês de setembro e é sobre a história e a importância do Tribunal do Júri que nós vamos falar no Além das Montanhas de hoje. Nós convidamos para participar desse programa o promotor de justiça Cláudio Maia de Barros, atualmente coordenador estadual das promotorias de justiça do Tribunal do Júri do Ministério Público de Minas. Ao meu lado está o juiz titular, primeiro presidente do Tribunal do Júri, Ricardo Sávio de Oliveira. E também participa conosco a Camila Félix, que é a advogada criminalista e conselheira seccional da OAB, já foi, né? E membro do Conselho Penitenciário do Governo de Minas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TV MP. Bom, doutor Ricardo, eu queria começar com o senhor perguntando sobre esse congresso, né, de 200 anos do Tribunal do Júri, que discutiu a reconstituição histórica dele aqui. Para minha surpresa, fui pesquisar e descobri que ele foi criado em 1822, né, inicialmente, para julgar crimes de liberdade de imprensa. Isso. Por que isso? Bom, inicialmente há que se falar que a criação em 1822 se deu no Brasil, né? Porque na história da humanidade, há mais de 4.000 anos, se tem notícia de julgamentos populares, né? Entre as comunidades, à medida que a humanidade foi se estruturando como sociedade. Aqui no Brasil, nesta época da criação, o país passava por uma fase política conturbada e, como todo momento político conturbado, a imprensa fica entre as partes, né? Ela é a responsável pela propagação das notícias, pela formação da opinião social e criou-se esse tribunal como forma de se regular a imprensa sem dar aquela impressão de que se estava fazendo, na verdade, uma censura ou um controle externo da atividade de imprensa. Então, delega-se à comunidade esse controle, né? Montam-se tribunais de júri popular, são pessoas retiradas da comunidade, e os casos em que a imprensa era colocada na berlinda eram levados para esses tribunais como forma de promover uma regulação sem dar aquela impressão de controle político da atividade da imprensa. E até hoje nós estamos nesse debate, né? Bom, seguindo aí sobre o Tribunal do Júri, com o tempo, outros crimes foram... Uns foram colocados, outros retirados, e essa transformação veio a ponto de que hoje já nem temos mais os tribunais de júri para crimes de imprensa. Passamos aí durante o tempo pelos crimes contra a economia popular, que hoje foram absorvidos pelo direito do consumidor, né? Também eram, em certa época da nossa história, tratados pela população através dos seus tribunais de júri. E essa modificação foi sendo feita até que hoje restou no Tribunal do Júri apenas os crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes praticados intencionalmente contra a vida, tais como aborto, instigação ao suicídio, homicídio, infanticídio. Então, restou esses crimes no Tribunal do Júri, os demais foram retirados dessa esfera e delegados para a esfera judiciária comum. Qual foi a compreensão que levou a isso, a deixar o Tribunal do Júri com competência para julgar esses casos? Bom, a história dessa transformação vem também por questões políticas. Como sempre, a sociedade se forma com um viés político inegável. E nós tivemos aí no curso da história do desenvolvimento social brasileiro a ocorrência de vários homicídios por razões econômicas e políticas, né? Eram os crimes, eles eram mais, os homicídios, os dolosos contra a vida, mais caracterizados com relações econômicas e relações políticas. E nada melhor para crimes políticos, de motivação política, do que um julgamento popular, né? Que é a representação da vontade política. E aí já uma impressão
pessoal minha, não é uma coisa defendida historicamente, é que a solução popular para esses crimes políticos, em que resultavam em homicídios e crimes dolosos contra a vida, era uma forma de salvar, né, aqueles dominadores políticos, coronéis, donos de terra, que acabavam cometendo homicídios por si ou por interposta pessoa, para garantia da posse das terras, do domínio político na sua região. Então, aqueles que incomodavam a posse da terra e que incomodavam o poderio político eram eliminados do sistema. E quando você delegava à população esse julgamento, você estava dando aos dominados o julgamento do dominador. E isso trazia uma certa tranquilidade para o dominador. E era um país que não tinha um desenvolvimento social como temos hoje, e em que isso foi possível, na minha ótica. A concepção de justiça foi mudando, né? Com certeza. À medida que a sociedade evolui, ela passa a cobrar mais da classe política, né? Da classe dominante, da classe que gere a sociedade, começa a cobrar mais os próprios direitos e uma organização melhor para a própria sociedade. Vamos falar então da composição do júri. Hoje ele é composto por quantos jurados? Né? Como é que é? Bom, a gente tem que, nessa pergunta, a gente tem que fazer uma explicação um pouco mais ampla. Nós iniciamos o sistema de depuração para a escolha dos jurados ainda no ano anterior. A gente faz uma preparação entre agosto e setembro do ano anterior para exercício no ano seguinte, através da seleção, no nosso caso, e depende do tamanho da comarca, mas no caso aqui da capital, a gente faz uma seleção de 2.000 nomes. Esses 2.000 nomes eles são retirados de um extrato social absolutamente aleatório. Nós damos preferência ao cadastro do Tribunal Regional Eleitoral, mas também podemos socorrer de outros instrumentos, como pedido de indicações ao poder público, né, Secretaria de Educação e outros órgãos públicos. Podemos lançar mão de cadastro, por exemplo, da CEMIG, da Copasa e outras concessionárias de serviço público, mas damos preferência ao sistema eleitoral, porque no sistema eleitoral a gente tem uma massa absolutamente homogênea. Nós temos gente de todo o extrato cultural, de todo o extrato econômico, de todas as regiões geográficas da comarca, de sorte que a nossa intenção é montar sempre esses 2.000 nomes com a divisão de 1.000 homens, 1.000 mulheres, né, dando uma paridade nessa escolha. Desses 1.000, nós damos preferência a 1/3 com o serviço, com o ensino superior completo, 1/3 com o ensino médio, 1/3 com a formação básica. Aí damos preferência Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Então a gente faz uma estratificação social de forma a impossibilitar a menor impressão de que estaríamos colocando no tribunal do júri um viés social determinado. Como é um julgamento da população, a população tem que estar amplamente representada. Escolhidos esses 2.000 nomes, a gente joga isso num banco de dados que vai ser utilizado no ano seguinte. E a cada mês, a gente monta sessões mensais de julgamento, e os julgamentos ocorrem de segunda a sexta, todos os dias úteis do mês. A gente separa desses 2.000 nomes 25 através de sorteio. É um sorteio público, para o qual é convidado o Ministério Público, é convidado a OAB para participar desse sorteio. Né? A essência do trabalho é a transparência. Então, retiramos 25 nomes dentre esses 2.000 e esses 25 são convocados a comparecer diariamente na sessão mensal. E, ao início de cada sessão, desses 25, a gente também, por sorteio ali na hora, retira 7 para compor o conselho de sentença, dispensando os demais até o dia seguinte. Então, essa é a sistemática de formação do conselho de sentença.
Então, doutora Camila, qual que é a importância do Tribunal do Júri para a sociedade, com essa composição toda que o doutor Ricardo explicou aqui para a gente? Em 2016, eu lancei um livro, Tribunal do Júri, uma análise acerca da sua estrutura jurídica e física. E nesse livro, a gente fez nós passamos, né, pelo momento histórico do tribunal, né, nós traçamos esse epílogo histórico que tem, porque a gente não sabe como é que se deu, literalmente, esse início de tudo. Alguns falam que é na Grécia, outros falam que é em Roma. E depois a gente colocou essa importância aqui no Brasil, né? E como que ele é diferente aqui no nosso direito brasileiro comparado aos outros sistemas de julgamento, né? A grande importância do Tribunal do Júri, ao meu ver, é que ele equilibra toda a sociedade de maneira que o meu par está me julgando. Por outro lado, ele também, em comarcas pequenas, ele pode ser um grande problema. É esse o grande gargalo que a advocacia ainda discute, ainda debate, porque há uma proximidade muito forte junto com aqueles julgadores que a gente chama de conselho de sentença. Né? Seja os políticos, sejam os próprios atores que ficam dentro do plenário o tempo inteiro. A gente estava falando, né, do dominador e do dominado, exatamente. Muito por causa dessa força política, às vezes, de um Exatamente. Vejam vocês, aqui em Belo Horizonte, como bem disse o doutor Ricardo, nós temos sessões plenárias todos os dias, porque trata-se de uma comarca grande. Se tem sessões todos os dias, o Ministério Público e o juiz vão estar lá todos os dias com esses 25 jurados. Há uma empatia com essas pessoas, é inevitável, porque você cria laços, você cria vínculo. É inevitável, é inerente de nós, seres humanos. Nós não somos entes mecanizados, né? Nós não somos robôs. E aí, dentro dessa empatia, há uma discussão. Além disso, em comarcas pequenas, há também a discussão no sentido de que, ora, eu não tenho tantas sessões plenárias, mas eu tenho aquele ambiente político, politizado, muito forte. Por outro lado, dentro da minha perspectiva, e aí já é a minha opinião, eu ainda acho que é um modelo de democracia excepcional, porque você leva ao jurisdicionado, leva ao povo o poder de decidir aquela situação, os crimes dolosos consumados ou tentados, né? Então, eu acho que nesse sentido é a máxima da democracia, é você entregar ao povo aquele direito que não é em regra dele. Doutor Cláudio, me fala um pouco sobre a atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri, que desafios, né, a atualidade traz para essa atuação? Primeiro, quero agradecer pelo convite, é uma honra poder estar aqui, principalmente poder participar do programa ao lado de ilustres pessoas, não só a doutora Camila, que eu tenho a honra de conhecer hoje, e rever o doutor Ricardo Sávio, com quem eu tive a honra de trabalhar não só no sumário, primeira etapa do procedimento do júri, mas também no plenário do júri, um grande magistrado e que fez e vem fazendo a diferença no âmbito do primeiro tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte. Por outro lado, eu também agradeço e parabenizo o programa pela iniciativa da escolha de um tema que nos é tão caro, que é o Tribunal do Júri. E digo isso, Laura, por quê? A escolha de um tema como o Tribunal do Júri, a escolha pelo direito à vida, que é o que nós tratamos no Tribunal do Júri. Eu tenho visto que o programa tem se pautado também por outras temáticas, como o meio ambiente, o consumidor, a infância e juventude e tantas outras atuações do Ministério Público que são evidentemente relevantes. Mas nós não podemos falar em meio ambiente equilibrado, nós não podemos falar numa relação consumerista adequada se nós não falamos no direito à vida, porque é a partir do direito à vida que decorrem todos os demais direitos. Daí a relevância e a importância de um tema como esse. Esse é o primeiro ponto. E antes de falar dos desafios, se me permite, Laura, já aproveitando as importantes manifestações tanto do doutor Ricardo como da doutora Camila,
relembrar e apenas acrescentar que foi apenas a Constituição de 1967 que deixou o Tribunal do Júri de fora, para falar em termos de sede constitucional. A Constituição de 88, ao assegurar também o júri como garantia fundamental, acrescenta uma outra observação para dizer que o júri é competente, exclusivamente para os crimes dolosos contra a vida, mas é uma competência mínima, de modo que nada impede que outros crimes, para além dos já denominados crimes conexos, sejam julgados naquele ambiente, hoje no primeiro Tribunal do Júri, presidido pelo Dr. Ricardo. E para fazer uma pequena ponderação àquilo que foi dito pela doutora Camila. A preocupação que a doutora Camila, enquanto advogada, enquanto defensora tem também tem um outro viés, uma outra preocupação por parte do membro do Ministério Público, que não é só este, mas sim todos os demais colegas que atuam naquele ambiente. Na comarca do interior, por exemplo, não é raro ocorrer de réus homicidas que vão ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, porque moradores há anos daquela pequena comunidade procurarem os seus pares, através, inclusive, de pessoas pelas quais são contratadas para a sua defesa, para solicitar um certo olhar diferenciado em relação àquele crime que foi cometido. Precisamente porque o membro do Ministério Público ou porque o juiz-presidente, que está ali passageiramente, provisoriamente, não tem nenhum tipo de convívio com aquela comunidade. E porque está ali provisoriamente, na medida em que, em determinado momento, fruto do caminhar daquela carreira, amanhã ou depois estará em outra comarca ou mesmo na comarca da capital. E este vínculo, esta proximidade, não só do réu, mas do profissional escolhido constitucionalmente no exercício do seu mistério para aquela defesa, muitas vezes traz a proximidade com aqueles não só integrantes, mas naquele momento representantes eventuais do Conselho de Sentença. Fazendo com que não raras vezes tenha que o membro do Ministério Público pleitear, Laura, o chamado desaforamento do julgamento, ou seja, pedir com que aquele julgamento tenha que ser deslocado daquela comarca originalmente competente para outra, de modo a garantir a isenção, a imparcialidade daquele Conselho de Sentença. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos falar dos outros pontos, eu vou querer saber mais dos desafios da atuação do Ministério Público. A gente só vai para um intervalo e volta já já com o nosso debate aqui. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Voltamos com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o Tribunal do Júri, e voltamos a ouvir o Dr. Cláudio, nosso promotor, sobre a atuação do Ministério Público no Tribunal. Salvo engano, você me perguntava dos desafios para o Ministério Público, fruto da discussão que nós tivemos, inclusive, no âmbito dos congressos, em comemoração aos 200 anos, né, Laura? E os desafios são enormes. Eu acho que ao longo desses 25 anos que eu estou no Ministério Público, Laura, talvez nunca tenham sido tão grandes e tão desafiadores como nesse momento que nós estamos passando. Um momento extremamente conturbado, perigoso, eu diria até, em razão principalmente dessa inversão de valores que nós estamos vivendo, e eu diria lamentavelmente. Primeiro trago alguns pequenos exemplos que são conhecidos de todos, né? Me refiro aqui para citar um primeiro, a recente aprovação da denominada Lei Mariana Ferrer, aprovada no ano passado, está completando um ano agora. Não que eu seja contrário, muito antes pelo contrário, né? Veio com atraso e felizmente foi aprovada em razão
daquele lamentável episódio que todos presenciaram, né? A doutora Camila, que é autora de livro, inclusive, certamente acompanhou de perto, e todos que atuam favoravelmente a circunstâncias como aquela aplaudiram a edição da lei. O que me chama a atenção e me preocupa é que, num país que se diz e se deseja minimamente civilizado, doutor Ricardo, precise de uma norma, de uma lei, para, basicamente, em última análise, exigir bons modos, porque é isso que a lei se propõe. Ela exige, impõe à parte contrária que tenha bons modos no exercício da função, de modo que não atue violentando a memória daquele que foi executado, assassinado. Aquele que é assassinado uma vez não seja assassinado numa segunda oportunidade por ocasião da audiência de instrução ou por ocasião do julgamento no tribunal do júri. Outro exemplo, homicida que matou os pais, nós sabemos muito bem da situação, que de repente vira celebridade. Isso é uma nítida situação de inversão de valores. Ou, mais recentemente, uma pessoa, doutor Ricardo, conhecida como Pedrinho Matador, que ostenta o título de mais de 100 homicídios e que, de repente, se torna youtuber, comentarista, com milhares de seguidores e que já está nas ruas, graças à limitação da nossa legislação, onde até pouco tempo uma pessoa, não obstante uma quantidade de homicídios como essa, não pode cumprir mais do que 30 anos de pena privativa de liberdade, agora 40, em razão da recente modificação legislativa, que não o atinge naturalmente, porque são crimes cometidos anteriormente a essa lei. Mas quais são, afinal de contas, os desafios? O procedimento do júri, Laura, é o mais amplo do processo penal brasileiro. A doutora Camila, que está aqui, é professora, autora de livros, sabe disso. Consequentemente, garante uma ampla, plena defesa. Por outro lado, em razão dessa inversão de valores, não obstante em que pese todos os controles a que submetidas, todas as etapas, desde o início, nós temos o inquérito policial que, quando chega ao titular da ação penal, o juiz, num primeiro momento, deflagrada a proposta de ação penal, exerce um controle, podendo receber ou não a denúncia. Pode rejeitá-la, inclusive. Na sequência, esta denúncia pode ser ou não submetida a plenário de julgamento, quando o juiz, como o doutor Ricardo, passando como passou pelo juízo sumariante, pode pronunciar, submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri ou não. Decisão que é passível de recurso, mais um controle exercido pela segunda instância. Para somente então, numa terceira, quarta oportunidade, ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular. Ou seja, há um risco maior de uma absolvição injusta, absolvição de um culpado, do que de uma condenação de um inocente. O risco é muito maior em razão desses pretéritos meios de controle aqui submetido através desse filtro. Não obstante, ao longo destes anos, em razão das modificações legislativas, a paridade de armas, a igualdade, o princípio da isonomia corre sério risco. Hoje, o Ministério Público, desde 2008, a reforma que submetida o Código de Processo Penal, quando se alterar os quesitos, a forma de votação, nós temos uma violação àquilo, uma vedação àquilo que o Ministério Público pode dizer ou não pode dizer, na regra do artigo 478. O Ministério Público não pode fazer menção ao direito ao silêncio do acusado, ele permanece em silêncio, mas o Ministério Público não pode dizer ao réu, aos jurados, que ele está em silêncio. O Ministério Público não pode fazer alusão à decisão de pronúncia que, por exemplo, o doutor Ricardo proferiu outrora. E agora, por interpretação, porque não é isso que consta na lei, por interpretação e por uma interpretação extensiva que não está na lei, estão querendo dizer que o Ministério Público não pode, por exemplo, fazer alusão a uma certidão de antecedentes do acusado, embora não esteja isso na lei. Quando, em verdade, uma certidão de antecedentes que mostra
que o réu tenha envolvimento com outros crimes ou que tem vinculação em razão de outros crimes cometidos com corréus, evidencia a sua vinculação numa associação criminosa com estes outros acusados. Isso faz parte da prova. Não é o que denominam de direito de autor, mas querem vedar a possibilidade de alusão a este tipo de argumento. Em contrapartida, a defesa quer, por exemplo, fazer uso de certidão de antecedentes daquele que foi assassinado para justificar a prática homicida. Ou seja, há uma nítida disparidade de armas ou um desequilíbrio no discurso. Então, estes são alguns dos tantos, e apenas alguns dos tantos desafios que se impõem ao discurso do Ministério Público. Aqui eu não falo, Laura, em tom corporativista ministerial. Falo de um desafio para a sociedade, que é o destinatário do trabalho do Ministério Público. Doutora Camila, como é que vê esse aspecto? Bem, vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho desse contexto do Tribunal do Júri para os nossos telespectadores. Né? 70% a 80% dos crimes hoje julgados no nosso país são ligados ao narcotráfico, tá? Que vão ao plenário do Tribunal do Júri. Em torno disso, salvo o melhor juízo. O restante são os crimes de infanticídio, aborto, crimes, né, de os homicídios normais entre cônjuges, etc. e tal, vizinhos, enfim. Que podem ser, né, que não derivam de outros crimes. Então, a gente primeiro precisa de fazer esse recorte. É muito importante esse recorte. Por que eu falo desse recorte? Porque esse recorte estabelece muita característica psicológica daqueles indivíduos. E no nosso país, Laura, com toda sinceridade, nós temos uma dificuldade de compreender a criminologia. Nós temos uma dificuldade de absorver a ciência. E quando eu falo a ciência médica. Estudos psicossociais dessa sociedade, do porquê, dos fatores motivadores, dos fatores que ensejam esse alto índice de criminalidade ligada, no caso, ao narcotráfico. Isso é muito importante de ser compreendido. A segunda coisa que eu coloco aqui é que quando nós estamos falando de conselho de sentença, quando nós temos 7 jurados, nós temos 7 jurados leigos, que não possuem qualquer tipo de compreensão acerca da lei. Ele simplesmente precisa de saber ler, escrever e ser um cidadão, que a gente chama de cidadão idôneo, que é aquele cidadão que vota. É isso. Ele só precisa de saber disso. Então, se perpassa para a acusação, veja você, se perpassa para a acusação a possibilidade desses controles todos de absolvição, também perpassa a possibilidade desse controle para a acusação, para que seja também acusado. Por quê? Porque para que aquele indivíduo esteja em plenário, é necessário 2 requisitos: indício de autoria e prova mínima de prova de materialidade. Então, aquele cidadão já vai para o plenário com o indício de autoria e prova de materialidade. Veja você, eu sou uma cidadã leiga. Eu sou uma cidadã que não entendo de norma. O juiz é uma autoridade. Ele, na hora que lê a pronúncia, ele já vai ler o indício de autoria e a prova de materialidade. Como que aquela leitura pode não influenciar de alguma forma a compreensão daqueles que são leigos e daqueles que veem naquele indivíduo uma autoridade? Que é a leitura do que foi levantado no inquérito, Exatamente. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, essa leitura ela é proibida. Quem faz a apresentação dos seus argumentos iniciais é a acusação e a defesa. Uhum. Olha que interessante, eu defendo isso. A defesa, a acusação, ela abre o plenário falando sobre o que é a matéria a ser debatida. A defesa também faz a sua argumentação inicial, exatamente para que não haja contaminação. A ideia do júri é a democracia. A ideia do júri é que não haja em nenhum momento sequer contaminação
daqueles 7 jurados que ali estão. Isso é interessante, eu queria aproveitar para perguntar para o doutor Ricardo, muita gente acredita que esses jurados, exatamente por serem leigos, eles vão julgar com a emoção, que absolve quando não deveria, ganha quem fala melhor, né, no caso da acusação e da defesa. Bom, o que o senhor fala a respeito disso? Eu vejo com reserva esse conceito aí de que o jurado é um ser leigo. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, há uma estratificação social ali dentro daquele corpo de sentença. Tem pessoas de nível superior, tem pessoas de nível médio, tem pessoas de formação básica. Não raramente temos advogados no conselho de sentença, policiais no conselho de sentença, que não são pessoas impedidas de agir, alguns até têm o direito de não estar ali, mas não estão impedidos de estar ali. Então, o conselho de sentença, sendo composto por uma estratificação completa da sociedade, ele não é integralmente formado por pessoas leigas, né? Poderemos ter ali pessoas que não têm uma noção muito boa do direito, mas eu acredito que na data de hoje, né, nos novos tempos, o grau de formação e informação da sociedade ultrapassa o banco da escola. Nós temos um acesso à informação através de internet, de televisão, de rádio, hoje muito intenso, né, jornais, etc. De maneira que, ainda que tenhamos no Conselho de Sentença pessoas de formação básica, pessoas que residem numa área mais periférica e tal, são pessoas que têm acesso à informação hoje. E então, quanto a essa colocação da doutora Camila a respeito do pronunciamento, o senhor acredita que a função do juiz, que isso possa afetar, a função do juiz ali na condução do julgamento, na minha ótica, ela é muito mais ligada ao controle da paridade de armas, né, e da legalidade da condução do sistema do julgamento do que qualquer outra coisa. E esta importância eu tenho comigo de forma muito, muito severa. Então, na minha posição de condutor do julgamento, eu prezo muito a manutenção da paridade. Por vezes vejo excessos na atuação da defesa, na atuação do Ministério Público, ocorre. São pessoas que acabam se transformando emotivamente ali naquele momento. São eles próprios contaminados pelo que se está trazendo ali naquele momento e que acabam por ultrapassar um pouco as limitações contidas na legislação. E é a função do juiz-presidente ali trazê-los de volta, como está muito em voga hoje dizer, né, trazer em volta para dentro do quadrado. Né? Bate o martelo. Então, ali de vez em quando a gente busca traz de volta para a realidade nossa realidade do sistema. Então, eu digo à doutora Camila que essa preocupação da manutenção de paridade de armas existe e ela é exercida de forma muito intensa, pelo menos pela minha pessoa. Quanto à manifestação do Dr. Cláudio, por exemplo, da proibição, que querem proibir agora a utilização de antecedentes do réu. Eu, sinceramente, Dr. Cláudio, não vi isso, porque também fico manietado ali dentro do meu plenário, mas ali, ou naqueles que me cercam, eu não tenho visto isso acontecer. Até porque esse documento e esse elemento, ele é extremamente importante para uma fixação de pena posterior em caso de condenação. E é importante o Ministério Público e a defesa trazerem, não só para os jurados que vão decidir a condenação, mas trazerem também para o juiz-presidente informações que possibilitem uma fixação justa de pena. Então, eu não vejo como proibir o Ministério Público de utilizar esse tipo de documento. Da mesma forma, a defesa utiliza todos os documentos que pretende e que não tragam ofensa aos envolvidos ali, porque, de vez em quando, também, como eu disse, às vezes alguém pula a linha para lá e para cá e quer trazer ofensas
desmedidas à vítima, ofensas desmedidas ao Ministério Público. O Ministério Público já vi também fazer isso com a defesa. Então, essa é a função do juiz, receber essas informações e manter a conduta alinhada à legislação dentro daquele julgamento. É a forma como eu enxergo o funcionamento desse sistema. Sobre a condução dos inquéritos policiais, essa é uma preocupação também, né, doutora Camila? Como é que isso tem sido analisado nesses congressos, nessas avaliações do Tribunal do Júri? Eu penso que o inquérito policial ele precisava de ser um pouco mais ágil, na minha opinião. Eu não sei se os doutores concordam comigo, mas eu acho que há uma postergação enorme sobre esses inquéritos. Muitas das vezes essa morosidade gera um prejuízo para a condenação e para a absolvição e para a vítima. Ou seja, todo mundo fica prejudicado por conta dessa morosidade desses inquéritos policiais. É a minha ressalva acerca desse ponto. Forçosamente, como eu fui juiz sumariante, hoje presidente de Tribunal do Júri, eu tenho que elogiar a fala da doutora Camila, porque realmente um inquérito infinito, ele pode não... durar até quanto ele tempo? não 10 anos, 15 anos, 20 anos, até prescrever o crime, vejo isso acontecer constantemente. E a pressa em se fazer justiça. Eu acho que um inquérito feito em 10 dias é tão prejudicial quanto um inquérito feito em 20 anos. Exatamente. Nós temos que ter um meio termo para ter uma apuração calma, consciente, né? mas ter uma apuração com um tempo razoável de duração. Porque esses inquéritos que se eternizam pelo tempo, eles não fazem justiça com o réu, não fazem justiça com a vítima e nem se prestam à sociedade que financia isso tudo, né? Os motivos podemos levar horas aqui explicando para que isso aconteça. Nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos chamar mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar nosso debate. Aguarde. O tema de hoje do nosso debate é o Tribunal do Júri. Eu pergunto ao doutor Cláudio sobre a condução dos inquéritos policiais, né, que era o debate que a gente estava fazendo aqui no bloco anterior. Laura, eu concordo tanto com a doutora Camila como com o doutor Ricardo. Eu gostaria só de fazer uma ponderação, um acréscimo, né, de algumas informações e até de alguns dados. Essa é uma lamentável realidade no direito penal brasileiro, mas nós não podemos esquecer ou desconsiderar que o Brasil, e aqui eu invoco dados oficiais, é o 8º país mais violento do mundo. O Brasil, em 2017, matou 65.602 pessoas. Em 2021, dados de dezembro, foram 41.069 homicídios. Isso, de acordo com dados agora deste primeiro semestre deste ano, equivale a 111 homicídios por dia. É uma guerra. É uma guerra. Aliás, segundo esses números, né, o Brasil matou em 10 anos mais do que a guerra da Síria, né? Nós perdemos em termos de índice de segurança, segundo Global Peace Index, GPI, para países como Azerbaijão, Bósnia, Bolívia, Argélia, Congo, Haiti, Kuwait. Só para se ter uma singela ideia, doutor Ricardo. E a punibilidade desses casos de homicídio? Vou trazer esses números também, porque isso tudo reflete nessas circunstâncias que foram trazidas aqui corretamente pela doutora Camila, pelo doutor Ricardo, lamentavelmente, e que reflete no sentimento de impunidade que aflige, que afeta todos nós, a comunidade como um todo, Belo Horizonte, Minas Gerais e estados brasileiros afora, né? O organismo internacional WGP, World Justice Project, em 2001, coloca o Brasil, em termos de sistema de justiça criminal,
entre 139 países avaliados na colocação de número 112. Quando, por outro lado, esta avaliação analisa a efetividade da investigação, que é exatamente o que nós estamos tratando, ou seja, a aferição dos inquéritos policiais, nós caímos para a posição de número 117. E pior, quando vamos para a efetividade da persecução, que é um desdobramento da investigação, ou seja, aquele momento em que já falamos da deflagração da ação penal, a propositura da denúncia decorrente daquele embasamento que o Ministério Público titular da ação penal, artigo 129.1 da Constituição Federal, precisa, decorrente das investigações, momento precedente a este, nós caímos para a 133ª colocação. O que é preciso para mudar isso? Bom, estruturar e, claro, precisamos melhorar esses índices de violência. Nós vivemos em um estado de guerra, né? Embora aparentemente não, mas essa é a realidade. E nós temos um índice de apuração muito baixo. Quando nós falamos em Europa, por exemplo, o índice na Europa é de 92% de apuração. No Brasil, a média é de 33% de apuração, doutor Ricardo. Isso graças à carona, entre aspas, me permita assim dizer, que nós pegamos de regiões como o Distrito Federal, que tem um índice de 90% de apuração. Minas Gerais é de 46%. Outros estados, como o Rio de Janeiro, já tiveram, em alguns momentos, melhorou um pouco agora, 11%. Por isso que nós temos uma média de apuração, estou falando de homicídios, de 33%. Né? Doutora Camila, uma melhor apuração com uma melhor punição, né? Um índice de punição melhoraria esse quadro? O caminho seria esse? Volto naquele termo que eu utilizei. Aplicação de criminologia, porque a criminologia ela faz o estudo social, ela faz o diagnóstico daquela sociedade e ela trata aquela sociedade com educação, com políticas sociais, com políticas públicas adequadas para aquele nicho social. Isso vai resolver a sociedade, isso vai resolver o problema da criminalidade na sociedade. Atrelada a isso, obviamente, que a gente precisa de dar condições para a nossa polícia judiciária. A polícia judiciária hoje, ela é um caos. Não tem a menor condição de estar recepcionando a quantidade de crimes que tem. Não tem efetivo para isso, não tem maquinário para isso. As delegacias, elas são ultrajantes. Então, é necessário que haja realmente um olhar do Estado para colocar um efetivo adequado, com condições psicológicas de uma polícia judiciária adequada, com efetivo de maquinário adequado e atrelada a isso, eu vou sempre falar sobre isso, criminologia com políticas sociais e políticas públicas adequadas. Sabe por quê, Laura? Porque educação resolve bastante coisa no nosso país. Doutor Ricardo concorda, e eu estava pensando aqui num dado que foi levantado aqui sobre os crimes de tráfico, de organizações criminosas. Se esse nicho fica impune, a criminalidade, a violência aumenta. Bom, impunidade ela existe decorrente dos 66% de não apuração desse sistema, dos homicídios, né, do sistema apuratório. O sistema apuratório é um sistema deficiente. A doutora Camila foi feliz em afirmar que as delegacias são desaparelhadas, os policiais são mal preparados, são pessoas dedicadas, são pessoas que têm interesse no seu trabalho, mas que não recebem condição do sistema para efetivar o seu trabalho da forma com que gostaria de fazer. O senhor estava falando aqui que o senhor tem sessões de segunda a sexta, né? Nós temos praticamente o dia inteiro. Se fossem julgar todos esses casos de homicídio, o sistema judiciário brasileiro não teria condição. Nós temos, no caso do primeiro tribunal do júri, sessões de júri marcadas até meados de 2024. Já todas as datas tomadas. E isso não decorre da ausência de produtividade, isso decorre do excesso de aporte processual, porque efetivamente nós fazemos sessão de julgamento de segunda a sexta-feira,
todos os dias úteis do ano, à exceção do recesso de 18 de dezembro a 6 de janeiro. Fora isso, todos os dias úteis e não raramente finais de semana e feriados por extensão de julgamentos mais demorados. De forma que o sistema hoje implantado, tem feito o seu possível, o seu melhor, mas ainda será insuficiente enquanto se considerarmos a máquina completa. Se aparelharmos a polícia de forma eficiente, teremos que fazer o mesmo com o Judiciário, com o Ministério Público, uma preparação de igual forma com o plantel de advogados, de forma que o sistema tem que crescer de forma uniforme. Uma vez que se a gente crescer um elemento sem dedicar os demais, um gargalo vai ser criado. A gente estava falando de políticas sociais, claro que são importantes, né, para essa redução da violência, mas quando se chega na parte da punição, né, se há impunidade, principalmente quando se fala de crimes contra a vida, acredito que isso seja um problema que acentua, que agrave essa violência, né? Uma coisa que eu queria discutir aqui é sobre condições que a nossa legislação prevê e que atenuem a punição, né? No caso do homicídio privilegiado, por exemplo. Só para poder fazer um retrocesso e um parênteses, quando a gente fala dessas políticas, a gente teve a pandemia, por exemplo, e a gente observou o aumento dos crimes de Maria da Penha, porque as pessoas elas ficaram enclausuradas, elas não sabiam lidar com aquela situação e houve realmente o alto índice de crimes de Maria da Penha. Por outro lado, os crimes de furto e roubo diminuíram. Então, quando a gente quando a gente traça um parâmetro de criminalidade do indivíduo que pratica algum tipo penal, de algum crime, a gente tem que entender o porquê, os motivos ensejadores daquele crime. Por isso que eu bato nessa tecla. Quando a gente faz essa análise, quando o Estado consegue fazer essa análise, ele consegue afastar esses tipos penais a fim de que não chegue ao ápice, que é o homicídio. Porque o homicídio, ele é o pico de tudo. Ele é o pico. Quando a gente fala de um feminicídio, por exemplo, você não olha para a pessoa e, em regra, não é assim que funciona. Em regra, aquela pessoa ela vai dando indícios, vai tendo aquele tipo de agressão dentro de casa. Isso vem muito da formação? Vem da formação, educação, vem da formação cultural, vem da formação religiosa, vem da nossa sociedade. Então, são inúmeros os fatores que levam aquele indivíduo a chegar naquele ápice e inúmeros fatores que levam aquela vítima a não sair daquela contaminação. Isso eu estou falando desses tipos de crime. No crimes, por exemplo, como a grande maioria que é o narcotráfico, a gente compreende que a maioria dessas pessoas está entre 20, 25, 30 anos, que é aquele problema financeiro onde as pessoas têm. Então, são aqueles indivíduos onde eles recebem o poder, né, daquele traficante, e quando ele recebe o poder daquele traficante, ele se sente. Então, tem que fazer um estudo daquela família. O porquê que aquele indivíduo não pode sair, estudar e trabalhar, procurar uma faculdade, ao invés de ficar delinquindo. Esses casos, claro, quando chegam ao tribunal do júri... É o ápice. Ele chega no tribunal do júri como um ápice. Ele já chega no tribunal do júri, em regra, ele já passou pelo furto, pelo roubo, por ameaça, por inúmeros crimes que às vezes vêm até conexos ao crime de homicídio, entendeu? Então, quando eu falo de tratar, Laura, o nosso país ele tende a tratar as coisas de cima para baixo. Eu, com a máxima vênia, eu penso que a gente precisa de tratar de baixo para cima. Tratar dentro das nossas escolas, mostrar para as crianças, mostrar para os adolescentes que aquela empreitada criminosa só vai levar a um lugar, que é a cadeia, que não é legal, ou a morte. Mostrar para essas pessoas, para os pais, para os avós, para essas pessoas que eles precisam de saber que nós
mulheres, nós precisamos de estar num equilíbrio com eles, conversar e dialogar da mesma forma, porque nós não queremos passar por cima de ninguém, nós só queremos trabalhar de forma respeitosa, é só isso. E aí nós precisamos tratar isso como? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os pais. Então é nesse sentido que eu penso que vai vir a solução, atrelado a isso os outros programas. Falando de feminicídio, então, doutor Cláudio, tem aumentado o número ou com a tipificação desse crime como feminicídio, isso ajudou a atenuar o número de casos? Como a doutora Camila, inclusive, falou, no período da pandemia houve um incremento, um aumento do número, lamentavelmente, fruto muito, possivelmente, do isolamento social, o fato das pessoas ficarem muito dentro de casa. É preciso dizer que a natureza do feminicídio tem uma particularidade, né? Diferente dos crimes ligados à organização criminosa que você mencionava agora, né? Não raro correlacionado à narcotraficância, né? Que é um crime recorrente. O crime de feminicídio é um crime praticado, em regra, de forma isolada, né? Por aquele que, no mais das vezes, admite, confessa, mas também, no mais das vezes, trata de atribuir à sua vítima, né, as justificativas, entre aspas, pela prática daquela grave prática criminosa. Isso nos lembra muito dos crimes ocorridos nas décadas de tempos 50, atrás. 60, 70. Exatamente, como se justificativa fosse legítima defesa da honra. Exatamente. Isso ainda existe? Lamentavelmente, alguns ainda invocam essa situação, o que o Supremo, inclusive, vedou expressamente, mas, por vezes, vem com uma outra roupagem como privilégio, né, do que nós podemos... O homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado. Agora, sobre ter aumentado, sim, infelizmente, nós temos uma triste notícia especificamente para Minas Gerais. Dados de 2001 mostram que o estado de Minas Gerais foi o estado com o maior número de feminicídios, dados de dezembro de 2021. Foram 154 feminicídios, né, ultrapassando inclusive o estado de São Paulo. Somente em Minas Gerais... São muitos os casos que chegam ao primeiro tribunal do júri? A primeira presidência do Tribunal do Júri aqui na capital tem a competência exclusiva para julgamento dos crimes de feminicídio. Sim, é uma consequência do período de isolamento, onde houve um incremento da prática desse crime, agora vem desaguar na primeira presidência com a chegada dos processos já que foram sendo preparados ao longo do período. Então, agora temos realmente um incremento dos processos de feminicídio a serem pautados lá. Essa tese da legítima defesa da honra ainda... Essa tese ela foi eliminada pelo Supremo Tribunal Federal enquanto apresentada de forma clara e absoluta. Isso já não mais é permitido nos plenários do Tribunal do Júri. Mas é importante ouvir uma pergunta que você fez e uma fala do Dr. Cláudio. Eu acho que, na minha opinião, ficou um pouco truncado o seguinte, a questão do privilégio. Do homicídio privilegiado. Nós temos que entender que o julgamento ele tem que levar em consideração todas as circunstâncias do crime, para o bem e para o mal, para mais pena e para menos pena. Porque não estamos ali a fazer um justiçamento, nós não estamos ali fazendo uma vingança social. A aplicação da pena, ela tem muito mais um cunho didático para a comunidade e de correção individual do apenado. Mas não podemos transformar isso numa vingança. Então, toda vez que a gente falar em crime privilegiado, esse nome talvez esteja errado. Não está concedendo a ninguém um privilégio. Está se reconhecendo uma circunstância, quando ela de forma real se apresenta, uma circunstância que poderá minimizar um pouco aquele fato como um todo. Não tanto como a legítima defesa, mas a legítima defesa elimina o crime. Isso aí minimiza a aplicação de uma pena. Por exemplo, eu vi caso real de pessoas que foram provocadas
constantemente durante um longo período, um ano, e lá no final desse ano teve uma explosão de sentimentos e acabou atingindo o seu provocador, matando. Então nós não podemos desconsiderar esse período de provocação, né, que acabou gerando aquela comoção. Isso não justifica, mas isso deve ser levado em consideração na aplicação da pena. Não vamos vingar, vamos mensurar o fato. Isso. Eu agradeço muito pela presença do senhor aqui hoje, doutor Cláudio, doutora Camila, muito obrigada por essa conversa, que eu espero que tenha sido inicial, que a gente fale mais sobre o tema aqui. Isso aí. Em nome dos tribunais do júri, eu agradeço a oportunidade da participação e é uma honra estar dentro da Casa do Ministério Público, a quem muito prezamos. Muito obrigada. É você que esteve nos assistindo. Continue ligado na programação da TV MP. Até breve.